Olá, mais uma vez nós estamos juntos, dessa vez aí para estudar o primeiro capítulo de Marcos, começar essa jornada. E eu quero orar com você antes desse nosso tempo para que Deus nos ajude no nosso entendimento aí da palavra de Deus. Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra e agora em Marcos capítulo 1, quando Jesus é apresentado e quando Jesus se apresenta, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento e a nossa admiração por Jesus ela possa aumentar exponencialmente, Deus, por nós vermos que Ele era o Rei prometido e Ele veio cumprir a missão que o Senhor deu para Ele. Nós te amamos, Deus, e obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa oportunidade de nós estudarmos esse primeiro capítulo de Marcos. Sê conosco, nos ajuda, e nós pedimos isso no nome daquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos aí uma missão difícil, são 45 versículos, e a gente vai fazer isso em menos de meia hora, então dá praticamente aí 30 segundos por versículo de explicação. Mas esse primeiro capítulo de Marcos é um capítulo bastante interessante e importante, porque é um capítulo que eu chamaria de introdução / apresentação. Porque vários conceitos nos são apresentados acerca de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo é apresentado e ele se apresenta para inúmeros grupos de pessoas diferentes. Então eu diria que se eu fosse resumir esse primeiro capítulo, resumiria como introdução à apresentação. Logo no primeiro versículo nós temos a primeira apresentação de Jesus ou introdução de Jesus. Marcos vai dizer, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como nós vimos no primeiro vídeo, Marcos, então, ele já identifica Jesus como Filho de Deus. Essa é a mensagem, essa é a crença de Marcos, e é isso que ele vai mostrar para a gente ao longo desse livro, terminando lá com o centurião romano que nós vimos no primeiro vídeo. Versículo 2 vai dizer assim, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o mensageiro e ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Algumas informações importantes aí. Você tem o começo do versículo 2 dizendo, conforme está escrito. Essa é a maneira antiga, a maneira de se predizer, de mostrar uma predição do Antigo Testamento acerca de algo que iria acontecer. Então Marcos está usando uma expressão que é comum para mostrar algo que iria acontecer. E aí ele diz assim, enviarei à tua frente o meu mensageiro. O mensageiro, conforme nós vamos ver aqui, é João Batista, ok? Fecha parênteses aí. E ele vai dizer assim, ele preparará o teu caminho. É interessante que o mensageiro no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, era um homem que ia à frente da comitiva do rei, ele tinha sua própria comitiva, e ele, em primeiro lugar, ele se certificava que o caminho que o rei ia trilhar era seguro, e em segundo lugar, ele ia à frente do rei para anunciar a vinda desse rei. Então essa figura que era bastante conhecida naquela época está sendo usada acerca de João Batista, alguém que viria antes de Jesus Cristo para anunciar a vinda de Jesus Cristo aqui. E no versículo 3 ele diz assim, preparem um caminho para o Senhor. É interessante que essa citação, ela identifica Jesus como Deus. Essa expressão Senhor, ela é usada para falar de Deus. E Marcos, então, está igualando Jesus à pessoa de Deus logo no início do seu evangelho aqui. Então, a apresentação de Marcos ela é bastante direta acerca de quem Jesus é, ou seja, o Filho de Deus. E ele vai citar aí duas passagens bíblicas, uma está lá em Malaquias e a outra passagem é de Isaías. São dois profetas e ele acaba citando apenas Isaías, provavelmente porque era o mais conhecido da época, lembrando que ele escreveu para romanos, eram pessoas que não eram tão familiarizadas com o Antigo Testamento, mas sem dúvida tinham ouvido sobre o profeta Isaías. Versículo 4 vai dizer assim, assim surgiu João, batizando no deserto, guarda essa palavrinha deserto, ela é importante, e pregando um batismo de arrependimento. O que acontecia? Esse batismo, ele era resultado de um arrependimento. Então a pessoa se arrependia do seu antigo modo de viver, e uma maneira dele demonstrar esse arrependimento era publicamente sendo batizado, ok? Arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 5, aí ele vinha toda a região da Judéia, e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre.
Só um parênteses aqui, nessa veste de João, era uma veste que não era incomum para profetas. Se você olhar lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, a gente não vai olhar, a gente vai ver que Elias tinha uma veste que era semelhante a essa. Então a veste de João identificava ele como um homem separado por Deus e como um profeta também. Isso é bastante interessante. E a mensagem de João era a seguinte, versículo 7. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Naquele contexto daquela época, a pessoa que desamarrava e limpava o pé dos convidados era o servo mais inferior que uma pessoa pudesse ter. Então João está dizendo que ele não tem condição nem de ser essa pessoa, porque Jesus é tão especial que ele não poderia nem ser essa pessoa que desamarraria as sandálias dos pés desse convidado. É interessante você ver a humildade de João, que ele diz, eu não sou digno de fazer isso, de fazer essa coisa maravilhosa. E aí versículo 8, ele diz assim, eu os batizo com água, mas ele, Jesus, o batizará com o Espírito Santo. Isso é uma predição de Atos capítulo 1, versículo 5. É interessante isso, você pode ler mais para frente. Aí versículo 9 vai dizer assim, naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, região onde ele viveu, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Então nós já tivemos Jesus sendo apresentado aqui por Marcos, nós tivemos João sendo apresentado por Marcos, o batismo sendo apresentado aqui para nós, e agora Jesus vem para ser batizado. Aí você pergunta para mim, peraí, mas se a pessoa era batizada por causa de arrependimento dos seus pecados da sua antiga vida, por que é que Jesus veio ser batizado se Jesus não tinha pecados? E essa é uma pergunta bastante interessante. Isso tem a ver com o segundo tema que eu dei para a aula, que é identificação. Jesus vai se identificar em dois momentos específicos aqui com o nome, nesse parágrafo que nós estamos lendo aqui do 9 até o 13. Primeira identificação dele é com o homem no seu batismo. Jesus não foi batizado porque ele precisava de um batismo ou porque ele estava confessando algum tipo de pecado. Jesus se batizou para se identificar com aquilo que o homem fazia por conta do seu pecado. A morte de Jesus na cruz, ela foi uma morte que aconteceu por causa do que o homem fez. Então aqui, logo no começo do seu ministério, Jesus é batizado para se identificar de cara com o que o homem fez, que é o pecado, para mostrar que ele veio para fazer isso no lugar do homem. Versículo 10 vai dizer assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz. Olha a frase que o Deus Pai vai dizer. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então ele estava mostrando que Jesus era filho dele, a voz dizia claramente que Jesus era filho dele e que ele se agradava em Jesus. Agora o interessante dessa pequena frase é que ela é uma junção de dois versículos bíblicos. Primeiro o versículo 7 do Salmo de número 2 e depois o versículo 1 do capítulo 42 do profeta Isaías. Ambas são passagens que falam do Filho de Deus, do Messias. Então, para aquelas pessoas que conheciam o Antigo Testamento, isso era uma clara uma informação de que Jesus era aquele que havia sido prometido, o Messias vindo do Senhor. E interessante que no Evangelho de João diz que todas as pessoas ouviram. João Batista, por exemplo, ouviu. Aqui não há menção nenhuma de que as pessoas ouviram, mas no Evangelho de João fica claro que outras pessoas também ouviram essa frase proferida por Deus. Aí no versículo 12, a gente tem essa segunda identificação de Jesus. Então, em primeiro lugar, Jesus se identificou com o homem por meio do batismo. Em segundo lugar, Jesus vai se identificar com o homem por meio da tentação. Versículos 12 e 13. Logo após, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Tá? Mais uma vez você tem a expressão deserto, é interessante isso. Ali no deserto esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, pela segunda vez, Jesus se identifica com o homem, porque o homem ele é tentado por Satanás. Para quê? O que Satanás queria com Jesus e o que ele quer com você e comigo hoje? Ele queria que Jesus se desviasse do plano de Deus. Não cumprisse aquele plano que Deus tinha para ele. A mesma coisa ele tenta fazer conosco hoje. Para que nós não glorifiquemos a Deus, não demos um bom testemunho para as pessoas ao nosso redor e envergonhemos o nome de Deus. É isso que Satanás quer.
E há um interessante aqui, só uma referência muito breve. Jesus esteve 40 dias e no deserto. Né? É interessante você fazer alguma relação, e existe alguma relação, porque o povo de Israel esteve durante 40 anos no deserto. E eles fracassaram na missão que eles tinham. Enquanto Jesus esteve 40 dias sendo tentado no deserto, e ele foi bem sucedido na missão que Deus tinha para ele. Interessante que Marcos vai mencionar que Jesus esteve com animais selvagens, talvez para dar uma clareza maior de que ele enfrentou outros problemas a não ser de questão espiritual. E ele mostra, maravilhoso isso, que os anjos serviam a Jesus. A gente muitas vezes esquece que os anjos são ministradores, são seres ministradores dados por Deus para o nosso auxílio. Hebreus vai falar sobre isso. Okay? Então, essas duas identificações de Jesus. Jesus se identifica com o homem no batismo, com o pecado do homem, e Jesus se identifica com o homem por meio da tentação. Aquilo que nós passamos, Jesus também passou, mas ele não pecou, diferente do que muitas vezes acontece com a gente. Depois disso, a gente tem um parágrafo breve que fala de Jesus chamando os primeiros discípulos. E eles são... É interessante essa passagem porque a gente vai ver que o que acontece com Jesus e os discípulos é justamente o inverso do que acontecia naquela época. Diz o texto assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia Jesus. Ou seja, acabou a espera. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Você vê, em primeiro lugar, então, uma semelhança com o discurso de João Batista, pregando o arrependimento. E Jesus aqui anuncia que o reino de Deus está próximo. O que está acontecendo aqui? Jesus é o Messias de Deus. A gente sabe que ele é o rei. E ele veio para esse programa de reinado. Mas os judeus o rejeitaram. E isso fica muito claro pelo fato de que eles mataram Jesus, mandaram matar Jesus, rejeitaram os ensinamentos de Jesus e as ofertas inúmeras de Jesus com relação ao reino. João capítulo 1 vai dizer que Jesus veio para o que era seu, ou seja, o reino, mas os judeus, não o receberam. Então Jesus veio anunciar o reino, mas os judeus não queriam o reino da maneira como Jesus veio anunciar. Eles rejeitaram o Messias, a gente vai ver isso ao longo de todo o livro, isso acabou culminando na morte de Jesus, mas o que Jesus veio anunciar é que esse reino estava próximo, ele podia começar a qualquer momento, e o rei ali estava, mas os súditos o recusaram. Então esse reino ele foi postergado para um momento futuro, e isso foi aberto para que os gentios também crescem. A gente vai entrar nisso em detalhe um pouco mais para frente, quando a gente estudar essa parte do reino aí, tá? Então Jesus anunciou que o reino estava próximo, e aí, versículo 16 vai dizer assim: andando à beira do mar da Galileia, a gente vai entender que o mar da Galileia vai ser meio que o quartel-general, o lugar principal onde Jesus ficava, onde a grande maioria do seu ministério aconteceu. Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Essa primeira expressão de Jesus, quando ele diz siga-me, ela é bastante interessante. Porque na época de Jesus, o que acontecia era justamente o inverso. As pessoas olhavam os rabinos, os mestres da época, e elas iam atrás desses mestres, elas seguiam esses mestres, pessoas que falavam coisas que para eles eram coerentes, até que em algum momento talvez elas se desencantassem e parassem de seguir essa pessoa. Não era o rabino que chamava os seguidores, mas os seguidores que chamavam uns aos outros para seguir aquele rabino. Então o que a gente tem aqui é uma inversão. O mestre, o rabino, chamando os seus seguidores. É muito interessante você ver isso, esse chamar de Deus das pessoas que ele quer que estejam com ele. E ele diz: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Aí Marcos vai usar aquela palavrinha que a gente viu no estudo 1. Imediatamente eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Então, 2 pescadores e depois mais 2 pescadores.
Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Então, tanto Pedro, quanto seu irmão, quanto Tiago e quanto João, abandonaram aquilo que era o trabalho deles para seguir a Jesus Cristo. E é muito interessante que você vai ver que Jesus, durante 3 anos, vai mostrar para esses homens, vai revelar para esses homens que ele é o Messias esperado de Deus, enviado por Deus para salvação. Muito interessante você ver que Deus chama esses homens, e esses homens vão ser provavelmente os mais próximos de Jesus, esses 4 que foram chamados inicialmente, com exceção de André, que não é tanto próximo quanto Tiago, João e Pedro. Versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Você vai ver inúmeras vezes Marcos identificando o sábado, porque o sábado é um motivo de muita controvérsia entre os líderes religiosos e Jesus. A gente vai ver isso à medida que nós formos estudar o texto, mas ele sempre vai sinalizar o sábado. E a gente vai ver que esse sábado de Jesus foi um sábado cheio de atividades, ok? Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. O ensinamento era a parte principal do ministério de Jesus. Jesus investiu muito do seu tempo ensinando as pessoas, ok? Versículo 22. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam com alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. É interessante que essa ideia de autoridade, ela está bastante presente nesse capítulo 1. A gente vai ver daqui a pouco Jesus mostrando autoridade sobre os demônios, sobre as doenças e sobre as manifestações contrárias a ele, ok? Então, autoridade é um tema recorrente em Marcos. Marcos vai falar inúmeras vezes sobre autoridade. E Jesus ensinava, o texto vai dizer aqui que ele ensinava diferente do que os mestres da lei ensinavam naquela época. Por quê? Porque os mestres da lei, eles se ocupavam em copiar o ensinamento dos rabinos que vieram antes deles. Eles citavam muitas das obras e do entendimento desses homens, diferente do que Jesus fez. Jesus era o próprio Deus. Você imagina poder estar na presença de Jesus e ele explicando a palavra de Deus, a palavra dele para você. Deve ter sido uma experiência maravilhosa, sem dúvida. O versículo 23 vai dizer: justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha o contrastezinho assim, o espírito imundo conversando com aquele que é santo. E ele fala assim: você veio nos destruir. É interessante que a mensagem do Evangelho é justamente essa mensagem de salvação para aqueles que se rendem ao Senhor e de destruição para aqueles que negam, rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Sei quem tu és, o Filho de Deus. Mais uma vez nós vemos aí as hostes celestiais, elas declarando quem Jesus Cristo é. E olha o que aconteceu, Jesus mostra a sua autoridade aqui, versículo 25: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Mais uma vez a gente vê a autoridade de Jesus. Nesse caso aqui eu diria Jesus se apresentando para os espíritos imundos como o Messias do Senhor. Aí o texto vai dizer assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Então você vê esse alvoroço sendo criado, todo esse desejo de obter mais desse homem que não é um homem comum, esse sentimento das pessoas estarem impressionadas com Jesus Cristo, por causa da autoridade dele no ensino e por causa da autoridade dele sobre os demônios. Versículo 18 vai dar um resumo disso, vai dizer assim: as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Então as notícias boas, elas se espalham e as pessoas estavam contando rapidamente que esse Jesus estava ali ensinando e fazendo milagres. Logo que saíram da sinagoga, versículo 29, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Essa é uma passagem interessante porque o fato da gente ter dito no começo aí que Pedro foi a pessoa que deu as informações para João Marcos compor o Evangelho de Marcos, essa é uma das passagens que dá força para isso.
Por quê? Porque foi um evento que aconteceu na casa de Pedro, logo no comecinho do seu ministério. Não estavam todos os discípulos, somente 4 discípulos, né? Pedro, Tiago, João e André. E isso aconteceu na casa de Pedro, com alguém da família de Pedro. Então isso dá mais força aí para essa ideia de que Pedro foi a pessoa que deu informação para João Marcos. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, olha que interessante, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus não disse absolutamente nada. Ok? A gente viu na primeira situação aqui em que o demônio veio para Jesus, Jesus falou e ele saiu. Aqui não tem nenhuma fala de Jesus, ele simplesmente toca nessa mulher e essa mulher tem a sua saúde restaurada. E é interessante ver que o texto diz que ela começou a servi-los. Jesus é mestre em restaurar as coisas ou levar as coisas de volta ao seu normal. Ele é capaz de fazer isso. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que esses demônios falassem, porque sabiam quem ele era. Uma informaçãozinha interessante aqui no começo do versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol. Por que essas pessoas esperaram o pôr do sol para trazer os doentes para Jesus? Porque o pôr do sol marca o início do novo dia, então já não é mais sábado. Então, Jesus, pela tradição, a gente vai ver isso mais para frente em outros capítulos, poderia curar essas pessoas, ou essas pessoas podiam levar outros doentes no domingo para que Jesus curasse sem qualquer problema ou complicação com a lei. E aí, olha que interessante, o versículo 35, a gente já vai concluir dois trechos pequenos aqui para a gente analisar. O texto diz assim, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. É bastante provável que isso seja uma demonstração da dependência que Jesus tinha de Deus Pai. Talvez até um desabafo por ver a situação das pessoas querendo chegar até ele simplesmente para serem curadas. Mas eu acho que é um pouco cedo ainda para afirmar que havia uma rejeição da sua mensagem, porque a gente não tem qualquer informação disso. Eu acho que é mais uma evidência de que Jesus dependia do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vê uma lição bastante importante. Quando você é reconhecido por alguma coisa que você faz, e você faz com excelência, qual que é a sua tendência? Jesus Cristo foi orar. Jesus Cristo foi investir tempo com o Pai. Jesus não estava ali para colher os louros da vitória. Não, Jesus foi orar. Jesus foi se colocar diante de Deus Pai e pedir a Ele misericórdia e ajudar aquelas pessoas, misericórdia sobre aquelas pessoas que iam ouvir a mensagem do Senhor. Ele não precisava de misericórdia, né? Parece até que eu estava falando que Jesus estava pedindo misericórdia para com ele, né? Mas não, ele estava pedindo, clamando ao Senhor para que aquelas pessoas pudessem ouvir o Evangelho e entender o Evangelho. Por que eu digo isso? Pela continuação do texto. Antes da continuação, um último detalhe aqui, mais uma vez, ele foi para um lugar deserto, ok? Inúmeras vezes a gente vê essa informaçãozinha aqui. Versículo 36. Simão e seus companheiros foram procurá-los. E ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando, Jesus. Uhul! Olha a resposta de Jesus. Vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Ou seja, a missão de Jesus era ensinar, era pregar as boas novas do reino. Foi para isso que ele veio. E ele vai dizer, foi para isso que eu vim. Jesus era alguém que tinha um foco muito claro no alvo que ele tinha. O alvo que ele tinha era cumprir o plano de Deus, morrendo ali na cruz. E ele sabia que ele tinha um tempo determinado para fazer isso e nada ia impedi-lo de cumprir esse propósito. Então Jesus, na resposta empolgada dos discípulos, eu não sei aqui se está dizendo quem foi o discípulo, não fala, quem foi Simão. Simão falou assim, todo mundo está te procurando. Jesus falou, vamos para o outro povoado, porque eu fui chamado por Deus para pregar. Interessante isso, né? E aí,
versículo 39. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. É interessante que o texto bíblico vai falar que ele percorreu toda a Galileia. A Galileia, na época de Jesus, os estudiosos dizem que tinha uma população de cerca de 200 a 700 mil pessoas. Era bastante gente. Então Jesus anunciou isso para muita gente. A gente não sabe quantas pessoas com quem ele entrou em contato nessa pregação itinerante dele. Mas o fato é que ele ensinou para muitas pessoas. E aí a gente tem a última porçãozinha e ela é muito preciosa e especial para o que vai acontecer no restante do livro. Versículo 40 diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Os leprosos, eles não podiam se aproximar das pessoas. A lei dizia que eles deviam gritar, dizendo que eram leprosos, para que as pessoas não se aproximassem dele. E a gente vê Jesus permitindo que esse homem se aproxime dele. E ele faz uma declaração interessante, ele diz assim: se quiseres, podes purificar-me. O que esse homem fez foi declarar que ele tinha fé, que Jesus tinha esse poder suficiente para curá-lo. Bastava Jesus querer. Aí o texto 41, versículo 41 vai dizer: cheio de compaixão. Eu amo isso. Compaixão era uma das marcas de Jesus. A gente vai ver inúmeras vezes nos outros capítulos Jesus demonstrando a sua compaixão. Ele diz assim: tocou nele e disse: quero. Então a gente vê ali no começo Jesus expulsando os demônios usando apenas a voz, Jesus curando a sogra de Pedro apenas tocando nela. Aqui ele toca e fala. E esse homem é imediatamente curado. Olha o versículo 42. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aí vem a parte interessante do texto. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ok? Então ele deveria voltar para Jerusalém. Levítico 14 vai dizer que ele deveria apresentar uma oferta pela cura da sua lepra. Isso é extremamente importante. Por que isso é extremamente importante? Nós temos no Antigo Testamento, depois da lei, apenas o relato de uma pessoa que foi curada de lepra, que foi Miriam, em Números capítulo 11, se não me falha a memória. Nós não temos o registro de mais nenhum judeu sendo curado de lepra. Nós temos Naamã, que era uma autoridade síria, ele não era judeu. Mas fora isso, nós só temos a informação de Miriam sendo curada da sua lepra. E o que Jesus faz aqui é bastante interessante, porque Jesus manda esse homem para Jerusalém. Lembra que Jesus não está em Jerusalém, Jesus está um pouco no norte, na região ali da Galileia. Manda esse homem a Jerusalém para que ele converse com as autoridades religiosas de Jerusalém. Perceba o que Jesus está fazendo aqui. E apresente uma oferta pela cura da lepra. Agora você fica imaginando a situação, o que aconteceu. Esse homem chega em Jerusalém, e ele fala para os sacerdotes lá: eu quero apresentar um sacrifício de acordo com Levítico 14 pela cura da lepra. Aí ele fala assim: você foi curado de lepra? Fui curado de lepra. O sacerdote era obrigado a examinar essa pessoa para ver se a cura dela realmente era eficaz. E aí o sacerdote perguntaria: mas como que você foi curado? Agora você imagina a cena, esse homem chega lá em Jerusalém e ele fala assim: Jesus de Nazaré me curou. Eu fico imaginando os sacerdotes olhando uns para os outros assim: Jesus de Nazaré? Por que eu falo que isso é importante? Porque essa informação que Jesus faz, Jesus exige desse homem que vá apresentar o sacrifício, ela não está apenas em observância à lei, em obediência à lei, aquilo que ele tinha que fazer, mas Jesus tinha uma intenção de já provocar nesses homens um interesse na pessoa dele. A gente vai ver mais para frente que comitivas de estudiosos da lei vieram de Jerusalém, e isso acontece justamente depois do capítulo 1, quando esse homem se apresenta como alguém curado pelo Jesus de Nazaré. Então é fantástico você ver como é que a história caminha segundo os propósitos de Jesus Cristo. Ele não é pego de surpresa em nada.
e ele dirige a história e cumpre o plano de Deus para a nossa vida, né? Então, rapidamente, nós vimos aqui, João Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus. O Antigo Testamento revela Jesus como Filho de Deus. O próprio Deus revela Jesus como seu filho, chama ele de seu filho, usando duas passagens aí relacionadas ao Messias, o Salmo de número 2 e Isaías 42. Depois Jesus chama os seus discípulos, contrário àquilo que normalmente acontecia. Antes disso, eu acabei esquecendo, aí Jesus se identifica com um homem no seu batismo e com um homem na tentação que ele sofre, e das duas maneiras aí Jesus venceu. Depois Jesus apresenta suas credenciais com autoridade no ensino, autoridade sobre os demônios e autoridade sobre as doenças. E aí no final disso, então, Jesus envia esse homem para Jerusalém para que os estudiosos da lei, os experientes na lei, os líderes religiosos tivessem algum interesse na pessoa dele, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos, ok? Então esse foi um resumo do capítulo 1 aí. Que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.